Ok. Então vamos lá. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Espero que esteja tudo ok com a tela. Então, o que nós comentamos na aula passada, né? Então, na aula passada nós discutimos basicamente a variação da posição de um objeto. Tá? Então, eu estou aqui em x0, né, numa posição inicial, e eu vou para x1. Tá? E aí, então, eu posso seguir esse caminho aqui, né? Tá certo? E posso também traçar uma linha reta. Então, o que nós discutimos? Qual que é a diferença da linha tracejada para a linha contínua? A contínua, isso aqui, é deslocamento, certo? Deslocamento. Ou seja, é a diferença da posição 1 para a posição inicial. E essa linha pontilhada aqui é a distância percorrida. Tá? Não esquecemos disso. E aí é o seguinte, tanto para você se deslocar ou como para você percorrer uma certa distância, você vai gastar um tempo. Tá? Então, eu consigo analisar a variação da posição no decorrer do tempo e consigo analisar também a distância percorrida no decorrer do tempo. Qual que é a diferença básica? Aqui eu tenho velocidade média. E esse termo aqui é velocidade, vou escrever aqui, escalar média. Tá? Então, essa é a diferença básica. Então, não podemos esquecer da diferença entre distância percorrida e deslocamento. Então, vamos lá. Então, continuando aqui. Tá? Então, você tem aqui um segmento, aqui o eixo X, né? Então, você parte da origem. Tá? Então, aí você percorre aqui uma distância, aqui outra, são as mesmas distâncias, certo? Tá? Então, os deslocamentos são os mesmos. Tá? Delta X, delta X. E se você gastar o mesmo tempo, tá? Eu estou percorrendo distâncias iguais em tempos iguais, certo? Se eu percorro distâncias iguais, né, em tempos iguais, isso implica dizer que a velocidade é constante. Ou seja, a aceleração é zero. Tá? Agora, se eu percorro distâncias diferentes, tá certo? Em tempos iguais ou vice-versa, aí a velocidade já não é mais constante. Tá? Então, aqui nós temos três grandezas físicas, né? Tá certo? Cadê? Aqui, ó. Posição é uma grandeza vetorial, ou seja, possui módulo, direção e sentido. Tempo, né? Certo? A unidade é em segundo, tá? Aqui eu tenho a distância percorrida e temos a velocidade média, que é uma grandeza vetorial. Tudo bem. Então, se a velocidade for constante, isso implica dizer que não há a aceleração, né? A aceleração é nula, certo? Porém, vai ter casos que a nossa velocidade ela vai variar. Então, se a velocidade varia, isso implica dizer que a aceleração é diferente de zero. E aí nós temos que lembrar que a aceleração média é ΔV, ΔT. Tá? Então, velocidade média, vou grifar aqui, velocidade média é igual a ΔX, ΔT. Aceleração média, ΔV, ΔT. Aí tem um detalhe. À medida que eu faço a coleta de dados, tanto para a velocidade média como para a aceleração média, e se dessa coleta eu estou utilizando, né, um ΔT muito pequeno, ou seja, um ΔT que tende a zero, lembra que o ΔT tendendo a zero é a diferença entre o intervalo de tempo, não é o valor do tempo. Né? Então, por exemplo, de 1 até 1,01, tem uma diferença pequena. Agora, de 1 até 1,001, a diferença vai diminuindo. Então, quando a gente faz o cálculo da velocidade média e da aceleração média, mas eu levo em consideração que o ΔT tende a zero, aí nós não temos mais velocidade média, eu tenho velocidade instantânea, que eu vou chamar de dx dt, e no caso da aceleração eu vou chamar de dv dt. E aí tem um exercício sobre isso, inclusive tem até uma correção a ser feita, né,
o número não é 15, né? Você vira uma mensagem lá que é o número 30. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem, né, por exemplo, ao longo do eixo X é essa situação. Tá? E aí nós temos que lembrar o seguinte, que se o movimento for uniforme, a expressão que eu vou utilizar para analisar o movimento é essa aqui. Ó. Só temos essas. Se o movimento for movimento uniformemente variado, ou seja, quando a velocidade varia, aí eu já tenho um pouquinho mais de expressão. Né? Tem essa aqui. Né? V ao quadrado é igual a V02 ao quadrado, mais 2, aqui é um A, né, de aceleração, ΔX. Eu tenho essa aqui, que são velhas conhecidas, né? E para finalizar, nós temos essa aqui. X final é igual a X inicial, mais a velocidade inicial vezes T, mais 1 sobre 2 aqui. Eita, que não coube aqui. Vamos ver se cabe aqui. 1 sobre 2 aqui. Ok? Isso para movimento uniformemente variado. E aí nós discutimos também uma situação de queda livre. Tá certo? Tá? Queda livre. Em queda livre, é o movimento ao longo do eixo Y. Certo? Ao longo do eixo Y. E aí, nós sabemos que, né, aqui está a superfície da Terra. Tá certo? E aí, ó, todos os corpos próximos à superfície terrestre estão sujeitos ao que nós chamamos de força gravitacional. Essa força gravitacional é proveniente do campo gravitacional da Terra. E aí, essa força gravitacional, ela atrai os objetos com sentido à Terra, né, em direção à Terra, certo? E aí, esses objetos, como eles estão sujeitos a uma força, eles são acelerados. Então, eles possuem uma aceleração de 9,8 metros por segundo. Seja para subir, seja para descer. Tá? Então, ó, o movimento de queda livre, o movimento ao longo do eixo X, é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade varia e ela varia constante. Ó. A aceleração é constante. Então, as expressões que a gente vai utilizar são essas aqui. Ó. Essa. Qual que é a diferença básica? A diferença básica é que, ao invés de aparecer um A aqui, da aceleração, vai aparecer um G, que é da aceleração gravitacional. E vai ter um sinalzinho de menos. Então, basicamente, as mesmas expressões. Tá? Em outros vídeos tem, né, mais detalhes, isso aqui é só para a gente relembrar o que foi dito anteriormente. E aí, por fim, nós discutimos lançamento de projéteis, né? Tá certo? Lançamento de projéteis. Então, aqui tem um objeto. Aqui está a Terra, né? Um objeto. Eu vou lançar esse objeto com uma velocidade inicial, formando um ângulo θ. Certo? Se esse objeto está indo nessa direção aqui, ó, né, na diagonal, tá? Como é que, se eu estou lançando na diagonal, qual que vai ser a posição dele depois de um tempo qualquer? Então ele vai subir, perceba que ele vai subir e vai para a direita. Então ele vai estar bem aqui, ó. Então, ó, ele vai subir, tá? Ele vai chegar aqui e vai subir. Tá? Então, ó, perceba que ele está subindo e está indo para a direita. Então, esse vetor velocidade aqui, ele tem duas componentes, ó. Ele tem a velocidade em x e tem a velocidade em y. Tá? Velocidade em x e velocidade em y. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, o objeto está indo para a direita, V0x, e ele está subindo. Só que a gente sabe, né, o dia a dia nos mostra que, à medida que ele vai subindo aqui, a velocidade dele vai diminuindo. Então, o V0 está diminuindo. Aí ele vai chegar no objeto, no ponto aqui, ele continua indo para a direita. Só que aqui, nesse ponto aqui, vai ser a minha altura máxima. Certo? Na altura máxima, a velocidade do eixo y é zero. Tanto é que ele começa a voltar. Só que nesse ponto aqui, ele não cai em linha reta, né? Ele cai indo para a direita. Por quê? Por conta dessa velocidade aqui, do eixo x. Então aqui, ó, vai ter um V0x. Aí agora o V0y começa a aumentar. Tá? De maneira que aqui, ó, eu vou ter V0x e aqui eu vou ter V0y. Tá? Então, o que vocês têm que lembrar aqui? Que, em relação ao eixo x, o movimento é um movimento uniforme. Ou seja,
a velocidade inicial aqui do eixo x é a mesma para todos os pontos. Vou tirar esse V0, vou tirar o zero daqui, tá? É só o eixo, Vx. É o mesmo valor. Diferente para o eixo y. Para o eixo y, o movimento é uniformemente variado. Por quê? Porque na vertical, o nosso objeto está sujeito à aceleração gravitacional. Ok? Então, para fazer a análise desse movimento, eu tenho que desmembrar, né? Eu tenho que separar os eixos. Eixo x vai ser movimento uniforme. Então, eu vou usar essa expressão aqui para analisar. O eixo y já é uniformemente variado. Então, eu posso usar essa aqui, tá? Para analisar o nosso movimento. E aqui, para finalizar, eu tenho que lembrar de uma propriedade fundamental de vetores. Né? Certo? Esse vetor aqui, ó, certo? O V0 aqui, ó, aqui, ele está no plano. Então, eu tenho que trazer ele para o eixo. Tá? Então, eu preciso encontrar o valor de V0x e o valor de V0y a partir desse vetor aqui. E aí, tem um vídeo, né, aí das aulas anteriores que eu explico com mais detalhes. Né? Então, a V0x vai ser quem? V cosseno θ. V0y vai ser V seno θ. Tá? Isso se o ângulo for formado com horizontal. Se for aqui com a vertical, aí muda a relação. Okay? Então, basicamente é isso que eu tinha para comentar com vocês, tá certo? Sobre o que nós discutimos na aula passada. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos continuar estudando a parte de movimento, tá? Só que agora nós vamos estar interessados no causador, né, desse movimento, que é a força. Tá? Mas antes de a gente continuar, de dar sequência à nossa aula, eu quero ver se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento. Aqui online, vamos responder pelo menos umas duas, tá certo? Mas se tiver mais de duas, né, deixa registrado no chat aí que eu respondo e coloco lá no quadro de aviso. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta sobre o que nós discutimos até aqui? Ou podemos continuar? Como ninguém pronunciou, então vamos tocar o barco, tá? Vamos tocar o barco. Então, vamos lá. Então, agora, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu espero que esteja compartilhando a tela. Não, tá não. Peraí só um minuto. Tá, então, vamos lá. Então, agora nós vamos discutir força e movimento. Certo? Força e movimento. Então, continuamos estudando, né, movimentos. Porém, agora, os nossos objetos, né, eles vão estar sujeitos a uma aceleração. E a aceleração, basicamente, é variação de velocidade. E quem que é o agente causador da aceleração? Ou seja, né, da variação de velocidade? Vai ser um agente que nós denominamos de força. E o que vem a ser força? No dia a dia, um empurrão, né? Quando você puxa um objeto, tá? Ou seja, algo que provoca uma ação. Tá? E aí, cabe à mecânica newtoniana fazer uma relação entre força, que é o empurrão ou puxão que você exerceu sobre o objeto, e aceleração. Tá? Então, eu não posso esquecer que quando eu falo aceleração, é variação de velocidade. Tá? E aí, a mecânica newtoniana, essa que nós iremos estudar, que é a relaciona força e aceleração, ela tem algumas restrições. Tá? Então, por exemplo, se você estiver estudando objetos que se movem próximo à velocidade da luz, a mecânica newtoniana já não dá conta. Ela tem dificuldade para descrever o movimento. E também quando os corpos, né, quando a dimensão dos corpos são de dimensões atômicas. Então, essas são restrições que a gente tem que tomar cuidado para não analisar, ou seja, eu não posso analisar objetos que estão movendo a próxima velocidade da luz, nem objetos de massa muito pequena. Tá certo?
Tá? Porém, objetos de massa grande, por exemplo, planetas, tá certo? Tá? Desde que não movam a velocidade da luz, né, não tenha velocidade próxima da velocidade da luz, a gente pode utilizar a mecânica newtoniana sem nenhum problema. Tá? Então, a gente vai falar sobre a primeira lei, né? A primeira lei vai falar o seguinte, né? Que se nenhuma força, tá? Então aqui é só resumido, né? Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Tá? Ou seja, então se você não tem força atuando sobre o sistema, a sua velocidade é constante. Então você tem um movimento uniforme. Tá? Então a força ela pode causar uma aceleração. A unidade de força temos que lembrar que é Newton, tá certo? Tá? E eu posso escrever a primeira lei de uma outra maneira, né? Se nenhuma força atua sobre o corpo, força resultante. Lembra, força resultante são as forças que atuam sobre o seu sistema. Então eu tenho que levar em consideração todas as forças, tá certo? E aí eu tenho que lembrar que força é um vetor. Então tem que tomar cuidado, né? Quando eu for somar vetores. Tá? Mas a gente vai fazer isso ao longo do curso. Tá? E aqui, uma tirinha, né? Certo? Do Garfield, né? Que o amigo dele fala que você é preguiçoso, né? Só que na realidade ele está fazendo uma experiência científica, né? Então ele está testando realmente se a primeira lei é verdade ou não, né? Onde ele fala que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. E aqui eu tenho um vídeo, tá? Talvez vocês já possam ter. Vamos ver se ele vai rodar direitinho aqui, tá? Então, aqui, tá certo? É um professor, né, com seus alunos, tá certo? Tá? E ele vai demonstrar o princípio da inércia, né? Que todos os corpos tendem a permanecer em repouso ou em movimento até que uma força externa atue sobre ele. Tá certo? Né? Então, ó, se o ônibus está freando, né? Tá certo? A tendência minha é continuar em movimento, porque eu estou dentro do ônibus, né? Então, se o ônibus estiver a 30 km por hora, a minha velocidade também é a mesma, né? É 30 km. Então, se o ônibus freia, tá certo? A minha tendência é continuar, tá certo? Seguir o meu caminho, né? Então, se eu não segurar, a gente vai, né? Bater com a testa no assento do passageiro da frente, tá? Né? Aí, mesma coisa, né? Quando o ônibus vira por exemplo, para a direita, né? Se o ônibus vira para a direita, você tem uma tendência, né? Do seu corpo ir para uma certa direção, né? Tá certo? Aí quando o ônibus acelera, né? A impressão que você tem é que você fica para trás, né? Tá certo? Tá? Mas aí como o banco, né? Como o banco está nas suas costas, ele, né, faz que você empurre você e você passa a ter a mesma velocidade do ônibus, né? Tá certo? Existem outros vídeos, né, que demonstram, tá certo? O princípio básico da lei da inércia, tá? Então, o que nós temos que ter em mente aqui, né, sobre sobre a segunda lei que eu vou falar daqui a pouquinho? Primeiro, eu tenho que saber que força é uma grandeza vetorial. Nós temos que saber somar vetorialmente as forças. Eu tenho que conhecer a primeira lei e a segunda lei que eu vou comentar daqui a pouquinho. E eu tenho que saber o que é um referencial inercial. Então, para eu dizer que um corpo está em movimento ou em repouso, eu preciso de um referencial. Tá? E o que é referencial? O que é um referencial inercial? Referencial inercial é um referencial onde as leis de Newton valem para aquele objeto. Daqui a pouquinho nós vamos dar um exemplo sobre o referencial inercial. Tá? Eu tenho que saber desenhar o diagrama de forças, né? Que atua sobre um objeto. Tá? Segunda lei vai aqui. Antes de começar a segunda lei, né? Um exemplo de referencial inercial, né? Eu posso usar o solo. Tá certo? Por exemplo, diferente quando estou no elevador, né? Se eu estou no elevador, subindo e descendo, né? As medidas, elas são um pouquinho diferentes, tá? Mas vamos utilizar a referencial inicial como nosso solo. E a segunda lei, que a gente chama de lei fundamental da dinâmica, ok? Tá? Então, o formalismo matemático é essa relação, certo? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Um cuidado que vocês devem ter, prestem atenção.
esse produto aqui, ó, M vezes A, né, é tranquilo de resolver. Do meu ponto de vista, a grande atenção que nós temos que dar é esse aqui, ó. Ah, professor, mas aqui não tem nenhuma operação matemática envolvida. Tem. Por quê? Porque isso aqui é força resultante. E para você encontrar a força resultante, você precisa saber todas as forças que atuam sobre o seu sistema. Se você esquecer de uma força, ou se você manipular uma força de maneira incorreta, esse produto aqui não vai dar. Tá? Ele vai ter erros. Tá? Então, a segunda lei diz, né, que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, quem que é constante aqui nesse termo todo aqui? Somente a massa. Tá certo? Tá? Porque a força vai variar, o A também varia. Então, força e aceleração, elas variam de tal modo que o valor da razão entre força e aceleração é um valor constante. E esse valor constante é o valor da massa do objeto. Então, esse aqui é a segunda lei. Aí, uns exemplos de forças especiais. Então, força gravitacional. Então, o que é força gravitacional? Falamos agora há pouco, né? Sobre queda livre. Tá? É a força de atração que o segundo corpo exerce sobre o primeiro. No nosso caso aqui, a gente tem uma relação, né? Terra e nós, tá? Seres humanos, objetos estão próximos aqui. Então, todos os objetos estão sujeitos à força gravitacional. O que é força-peso, né? Tá certo? Força-peso é uma força necessária para impedir que o corpo caia livremente em relação ao solo. Então, se você solta um objeto, e você não quer que esse objeto atinja o chão, você tem que segurar ele, tá? E qual que vai ser a força que você vai segurar? Vai ser uma força, tá certo? Que nesse caso aqui eu vou chamar de força-peso. Tá? Então, força-peso é uma força necessária para impedir que esse objeto caia. Força normal, tá? A força normal é uma força que é perpendicular à superfície, tá? Ou seja, forma um ângulo de 90 graus, tá? Com a superfície. Força de atrito, uma força que é oposta à direção do seu movimento, tá? E, por fim, a força de tração ou tensão. É aquela força que você aplica em outros objetos através de corda, né? Ou através do fio, tá? Então, aqui tem alguns, né? Objetivos que nós temos que ter, né? Nós temos que ter em mente, tá certo? Então, por exemplo, ó, determinar o módulo e orientação da força gravitacional. Tá? Isso nós temos que, né? Nós temos que saber, né? Tá certo? Nós temos que saber que peso é o modo da força necessária para evitar que o corpo caia livremente, tá certo? Né? Então, por exemplo, aqui, ó, saber que a balança só fornece o peso se eu tiver um referencial inercial, ou seja, se estiver no solo. Né? Se eu for medir o peso do objeto, por exemplo, dentro do elevador, subindo e descendo, os valores são diferentes. Né? Então, saber que a força de atrito é uma força, né, que é contrária ao movimento, saber que a força de tração é uma força exercida pelas cordas, né? E assim vai. E, por fim, a terceira lei de Newton, tá? Então, que vai dizer sobre o par, né, de forças, né, que nós chamamos de ação e reação. E aí, cuidado, para eu dizer que que é um par de forças, tá, de ação e reação, os objetos têm que interagir, tá? Tem que ter contato entre eles. Então, por exemplo, aqui, ó, a Terra e a mesa é um par de ação e reação. A mesa e a abóbora é um par de ação e reação. Porém, a Terra e a abóbora não é um par de ação e reação. Por quê? Porque elas não interagem. Tá? Elas não interagem diretamente. Tá? Então, se atente para isso, né? Tá certo? Né? Então, aqui ele pergunta, né? Se as forças AM, né? Tá certo? Que é abóbora e mesa, tá certo? E abóbora e terra formam par, né, de ação terceira lei? As duas não, né? O que forma aqui, tá certo? Cadê? Tá, aqui, ó. A abóbora é A mesa é M, a terra é T. Tá? Então, quem que é a par de ação e reação aqui, ó? É terra e mesa, mesa e abóbora. Abóbora e terra não é um par de ação e reação. E aqui um vídeo, né, para terminar essa parte aqui, tá certo?
tá? Um exemplo sobre ação e reação. Né? Lembre, né, que o par de ação e reação, né, eles têm sentidos, né, opostos, tá? Mas tem o mesmo valor. Ok? Né? Então, perceba que, né, você tem um jato, né, de ar, né, para a sua esquerda, então a tendência é que o objeto que está acoplado a ele, né, se locomova para a sua direita. Então, aqui alguns objetivos que nós temos que nós temos que conseguir alcançar quando estivermos discutindo leis de Newton, tá certo? Então, conhecer a terceira lei, tá certo? Saber desenhar o diagrama de forças, tá? A gente também vai fazer isso ao longo do curso, tá? Então, essa aqui foi a primeira parte relacionada às leis de Newton, tá? E aí o próximo conteúdo é sobre energia e trabalho. Mas antes de falar sobre energia e trabalho, antes de falar sobre energia e trabalho, né? Alguém quer fazer alguma consideração, né? Algum questionamento sobre as três leis de Newton, né? Sobre a primeira lei, segunda e terceira lei? Se alguém tiver algum questionamento, tá aberta a palavra. Ok. Então, como, né, o andamento tá ok, deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Porque nós temos. Ah, é, é o seguinte, sobre a questão da abóbora. É, deixa eu colocar a imagem de novo aqui. Perceba que. É, um instante que eu tirei. Vamos lá. Lembra, né? Para eu dizer, para eu afirmar que existe um par de força, e o que é o par de força? O par de força é o par, né, composto pela ação, tá certo? Ou seja, a força que você aplica sobre o objeto, tá? Ou seja, então quando você empurra a parede, tá? A parede também aplica uma força contrária, que eu chamo de reação, tá? De mesma intensidade, tá? O par de forças eles têm a mesma intensidade, só que os sentidos são diferentes, tá? E para você afirmar que há um par de força, os objetos, olha aqui, ó, os objetos têm que, tá? Os corpos têm que interagir. Se não há interação entre os dois corpos, diretamente, não posso dizer que há um par de força da terceira lei. Então, aqui, ó. Cadê? Então, aqui nós temos. Deixa eu usar essa caneta aqui também. Só um instante. Aqui. Tá? Então, aqui, ó, nós temos a terra, a mesa e a abóbora. Quem interage é a terra e a mesa. E a mesa e a abóbora. A terra, até eu posso dizer que é uma interação entre terra e abóbora. Só que entre a terra e a abóbora, ou seja, entre esse objeto, existe uma mesa. Tá? E essa interação tem que ser direta. Então, o par de ação e reação aqui só existe entre terra e mesa, mesa e abóbora. Tá? Não existe um par de ação, né, de ação e reação, ou seja, um par de força, entre a abóbora, tá certo, e a terra. Tá? Como aqui, descartar. Vamos voltar aqui. Tá ok? Tá? É, então, vamos lá. Então, deixa eu
Esse aqui foi o que eu conversei com vocês hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Tá? Vamos ver. Eu espero que esteja compartilhando a força, uma página chamada diagrama de força. Então, é o seguinte, então aqui, ó, imagina que eu tenho, né? Eu tenho coisa rápida. Eu tenho um objeto aqui, objeto de massa M, tá certo? Tá? Então eu tenho uma força F1 para a direita que vale 20 newton. Eu tenho uma força F2 para a direita que vale 15 newton, tá? Eu vou ter uma outra força F3 para a direita que vale 50 newton e vou ter uma força, tá? F4 para a esquerda que vale, vou ver aqui, 30 newtons. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o valor da força resultante? Me responda aí. Qual é o valor da força resultante? Aqui é 30, tá, pessoal? Hein? Qual que é o valor da força resultante aí? Deixa eu sair da tela aqui para ver se alguém respondeu, né? Ah, o pessoal já... É quando vocês respondem, eu não consigo ver aqui. Tá, 25, né? 25. Se alguém encontrou um valor diferente, pode comentar, né? Mas vamos lá, rapidamente aqui. Então é o seguinte, ó, força é um vetor. Tá? Então, a força resultante aqui, eu tenho que levar em consideração todas elas aqui, ó. Então eu vou fazer por partes. Vou pegar as da direita, né? Ó. Eu estou puxando com a força de 20 newton, um amigo meu está puxando com a força de 50 newton. Tá? Então, essas forças aqui, elas se contribuem, né? Tá? Então, aqui a força, o F1 mais F3, tá? É igual a 70 newtons. Aí tem o pessoal dos contra, né? Que está puxando para a esquerda, tá certo? Onde eu vou ter F2 mais F4. Onde F2 mais F4 vai ser igual a 45 newtons. Tá? Agora aqui, como as forças, né, tem uma para a direita e outra para a esquerda, elas têm o mesmo sentido, ou mesma direção em sentido diferente, aí a gente faz subtração. Tá certo? Eu faço 70 menos 45. Então, na realidade, o nosso objeto, ele vai se mover para onde? Ele vai se mover para a direita, tá certo? Tá? Em razão dessa força resultante de 45 newton. Tá? Eu tenho que ter isso em mente. Agora, né? Um outro exemplo aqui também é básico e fundamental. O objeto aqui, massa M. Eu tenho aqui uma força para a direita e um desavisado está puxando para cima. Tá? Para que lado que esse objeto vai se locomover? Ele vai se locomover na direção de F1, na direção de F2, ou ele vai ficar parado? Alguém respondeu. Isso, a resposta é 25, né? Do questionamento anterior. Vamos lá, alguém levantou a mão. Renata, fique à vontade. Professor, a sua explicação ficou com a sua tela toda travada. Para algumas pessoas, claro, não foi para todos, mas não sei o que aconteceu, se foi aí, se foi na nossa internet. Eu não conheço a sua explicação. Tá, você se recorda quando ela começou a travar? Travou lá no início. Ela voltou agora no finalzinho, quando você finalizou só.
Me diz uma coisa. Está travado, inclusive, agora. Tá travado agora? Sim. Tá. Mudou a tela, Renato? Tá certo. Então, então vamos lá, então. Então, hum, é, vocês, a explicação até a resposta 45 newton, ela foi ok ou ela travou em 45 newton? Ou ela travou lá no comecinho? Bom, professor, para mim, travou desde o início da sua explicação. Quando você começou a explicar, ela Ah, travou e ficou ou numa seja, tela. quando eu comecei os desenhos, né, de caneta vermelha. Isso. E Hã? depois ela voltou quando você estava terminando a sua explicação. Mas eu estou vendo aqui no Ah, chat que alguns lugares está normal. Não não, sei se é aqui, a minha não, fica internet. tranquilo. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? É, essa explicação que eu comentei, esses exemplos, ele não estava no script, porque eu estava com receio de não dar tempo, né? Mas como eu vi que a gente já tinha dado bastante, e na minha programação já tinha um tempo, né, eu vou comentar sobre isso. Então, o que eu vou fazer? Tá? Então, como alguns, né, conseguiram acompanhar, outros não, tá? Então, por precaução, eu vou gravar isso, tá? Eu vou gravar um vídeo, tá? Depois só desse trecho onde eu dou esses dois exemplos, tá certo? Tá? Onde você tem um objeto na horizontal, tá certo? Com duas forças para a direita e com duas forças para a esquerda, tá? Eu vou gravar esse vídeo e vou colocar lá no lembrete para vocês acessarem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, esse último exemplo aqui, eu vou reiniciar ele aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. É, eu, eu, eu acho que quem levantou a mão aqui foi a Renata, mas não sei se eu estou falando com ela mesmo. Aí, se travar novamente, vocês me falam, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho esse objeto de massa M, uma força aplicada para a direita e uma força aplicada para cima. Esse objeto, a tendência dele é ir para a direita, para cima, ficar parado, ou ele vai em outra direção? Vai depender da força, a maior força. Se a maior força for para a direita, vai para a direita. Se for maior força para a esquerda, vai para a esquerda. Tá, vamos lá. Renata, acho que falou sobre a conexão, né? Vai me falando se tá ok ou não. Então, vamos lá. Alguém falou aí que se a maior força for, tá, para a direita. Então, vamos lá o seguinte. Então, vamos supor que a força aqui, ó, seja 30 newtons, certo? Tá? E essa aqui seja 10 newtons. Tá? Então, se essa aqui é maior, então a tendência, digamos, né, que seria, seguindo a linha de raciocínio que foi comentada, seria para cá, tá? E não para cima. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? Independente do valor da força, tá? Independente se F1 é maior que F2, tá? O que eu tenho que lembrar aqui, ó? O que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber que F1, vê se vocês concordam comigo, tá? F1 é perpendicular a F2. Tá? Eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. E aí, como é que eu sei a direção da força resultante, né? Porque tem alguém puxando para a direita e tem alguém puxando para cima. Então, aqui. Exatamente. Aqui vai o seguinte, ó, eu vou traçar uma linha paralela a essa força e a essa aqui. Então, ó. Tá certo? Tá? Então, aqui está o ponto de encontro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir esse ponto aqui, vamos ver se vai reto, até esse ponto aqui. Tá certo? E aqui vai estar a minha força resultante. Tá certo? Ou seja, se você puxa para a direita
e outro puxa para cima, tá certo? Tá? A tendência é que esse objeto vai se locomover nessa direção aqui. Ó. Tá? E agora, como é que eu encontro o valor da força resultante a partir de F1 e a partir de F2? Alguém pode dar uma dica aí? Como é que a gente calcula a força resultante a partir de F1 e F2? O Gilson falou que é teorema de Pitágoras, né? Vamos ver se realmente isso vai servir ou não. Olha aqui. Esse vetor F aqui, ó, tá certo? É o mesmo que está aqui, ó. É o mesmo valor. Tá? Então, eu vou ter um F2 aqui. Então, aqui eu tenho retângulo. Tá? Então, ó, eu tenho F1, que é o cateto, eu tenho F2, que é o outro cateto. Quem que me sobra aqui? Me sobra só a hipotenusa. Tá? Então, se eu tiver duas forças e elas forem perpendicular, tá vendo? Elas formam um ângulo de 90 graus, certo? Se elas forem perpendicular entre si, tá? Qual que vai ser a força resultante? Eu vou pegar F1 e levar ao quadrado. Vou pegar F2 e levar ao quadrado. Tá? Esse é um exemplo. Aí vai ter um exemplo, vai ter uma situação, desculpa, vai ter uma situação onde as forças, elas não são perpendiculares. Elas formam um ângulo qualquer. Pode ser 35, 45, 50, pode ser 120. Tá? E aí, para se calcular isso, a gente usa lei dos cossenos. Tá? Deixa eu voltar aqui. Tá? Beleza. Então, nesse tópico que nós estamos discutindo aqui, sobre leis de Newton, tá? Eu tem 2 exercícios lá resolvidos que vai falar diretamente sobre a aplicação das leis de Newton. Por exemplo, um exemplo de situação do dia a dia que nós precisamos resolver e nós temos que levar em consideração as leis de Newton. Né? Por exemplo, se você vai fazer uma estrada, tá certo? Se você vai fazer uma estrada, uma rodovia, tá certo? E aí vai ter uma curva, tá? E vai ter uma curva, tá? Então lembra, né? Quando você tem movimento e você faz uma curva, eu chamo de movimento circular, né? Tá certo? Movimento circular. Tá? Dependendo dessa curva que você faz, né? Dependendo do raio da curva, tá certo? Você pode trafegar com uma certa velocidade. Tá certo? Tá? Por exemplo, se a curva for muito aberta, se a curva é muito aberta, tá certo? E quando você chegar na curva, você não precisa reduzir muito. Não precisa reduzir demais, né? Você reduz só um pouquinho, tá? Quando a curva é aberta. Mas perceba que tem curvas que são extremamente fechadas. Então, quando você chega no início da curva, você tem que reduzir, né? Diminuir a sua velocidade dramaticamente, tá? Aí eu pergunto para vocês, o que pode ser feito? O que pode ser feito em uma estrada, para que você consiga contornar a mesma curva, só que com uma velocidade maior? Eu vou repetir a pergunta. Tá? Você tem que contornar, você tem que fazer uma curva, tá? Com uma velocidade bem maior, só que você não pode mudar o raio de curvatura, tá? Você não pode mudar o raio de curvatura. O que você tem que fazer com a estrada para que você consiga fazer esse trecho com uma velocidade maior? Alguém tem ideia para poder nos auxiliar? É que nem nas estradas da BR, né? Quando você pega uma BR dessa aí que já é preparada para alta velocidade, do lado esquerdo é menor que o lado direito, para compensar. Na curva você passar. Menor o quê, Carlos? O solo. Né? Você fala altura, né? É a altura do solo. Exatamente. Do lado direito é maior, do lado esquerdo é menor. Isso, tá certo, né? Foi o que o Adilão e o Joilson comentaram. Então, o que você faz? Você inclina a sua pista um pouquinho. Quando você inclina a pista um pouco, tá certo? Tá? Você muda a superfície, né? Então, você está fazendo uma curva aqui plana, né? Tá certo? Então, por exemplo, um exemplo delas, né? A normal está aqui. Se você inclina a superfície, a direção da força normal já não é mais a mesma, né? Porque a força normal é perpendicular à superfície. Tá? Então, para você resolver esse tipo de situação,
E tem um exemplo lá resolvido, tá certo, sobre isso. Como é que se diz? Que mostra, né, tá, que você tem que levar em consideração os conceitos, né? Exatamente, né? As 500 milhas de Indianápolis, né? Por exemplo, a pista, né? Assim como toda, né? Toda NASCAR, né? Toda, tá certo? Quando o circuito é oval, né? Quando o circuito é oval, Fórmula Indy, tá querendo lembrar. Obrigado, Rodrigo. Tá certo? Tá? Então você inclina a pista e você consegue, né? Ter uma velocidade, imprimir uma velocidade maior. Um outro comentário aqui com vocês. Perceba que eu não estou colocando isso no papel agora, mas está em algum dos outros vídeos. Preste bem atenção. Quando você tem movimento circular, essa aqui eu vou desenhar aqui para ver se está compartilhando. Essa aqui eu vou desenhar para vocês, porque a gente vai, para a gente ter uma ideia das expressões. Deixa eu olhar o tempo aqui para não. Tem que sobrar tempo para discutir trabalho e energia. Então vamos lá aqui. Deixa eu criar outro novo aqui. Vou escrever aqui aceleração centrípeta. Vamos. Então aqui, ó. Então já que nós estamos falando de estrada, né, então perceba o seguinte, né? Você está vindo aqui, né? Na estrada aqui. Vindo na estrada aqui. Na 0,70. Tá certo? E aí você vai fazer uma curva. Tá certo? Uma curva bem aberta. Tá certo? Então, perceba que quando você está vindo aqui, ó, você está vindo a 120 km por hora. Tá certo? Dependendo do carro que você está vindo, você não diminui muito a velocidade. Ou seja, a aceleração, se você não diminui, né? Vamos lá. Né? Você está vindo a 120. Então, se a curva é aberta, você não vai precisar diminuir muito a velocidade. Ou seja, se a curva for aberta demais, tá certo? Igual tá aqui, né? Vou escrever aqui, ó, curva aberta. Tá? Em geral, a aceleração é pequena. Ou seja, a variação de velocidade é pequena. Tá? Agora, se a curva for fechada, vou tentar desenhar a curva fechada aqui. Igual aquelas pistas de Mônaco, né? Acho que não está bem uma curva, né? Aqui. Tá? Então, quando você está vindo aqui a 120 km por hora, tá certo? Você tem que reduzir a sua velocidade drasticamente. Então, se você reduz a sua velocidade num valor alto, isso quer dizer que a aceleração vai ter que ser alta. Então, perceba o seguinte, perceba que para movimento circular, né? Tá certo? O que é movimento circular? É isso aqui, ó. Tá? Aqui está seu objeto, aqui está o centro, né? Então, imagina que você está amarrado aqui uma pedra, tá? Então, esse objeto vai ficar rodando aqui, ó. Rodando. Tá? E aí vai existir uma aceleração que aponta para o centro, tá? Que eu chamo de aceleração centrípeta. Tá? E aí essa aceleração centrípeta, a aplicação dela é quando eu vou construir rodovias. Tá? Porque eu preciso levar em consideração esses fatores para eu construir uma pista aberta, tá certo? Para que você imprima uma velocidade alta, ou você pode até fazer uma curva fechada. Mas o que você faz para compensar? Você inclina ela. Tá? E aí, para finalizar, só para a gente... eu expliquei isso aqui para vocês, para a gente ter uma ideia, para ver como é que é a cara, né? Como é que é o perfil da expressão para aceleração centrípeta. Então, vamos lá. Então, a aceleração, né, que você vai ter aqui, vê se vocês concordam comigo, ela depende do raio de curvatura da pista. Perceba que, quando a curva é aberta, isso quer dizer que o raio é grande. Tá certo? Então, se a curva é aberta, a variação de velocidade é pequena. Ou seja, a aceleração é pequena. Só que o raio é grande, né? Porque a curva é, tá certo?
Então, perceba que a aceleração ela é inversamente proporcional ao raio. Ou seja, quanto maior o raio, menor a aceleração. Ou seja, quanto maior o raio, menor a variação, né? Ou seja, a menor a diminuição da sua velocidade. Tá? Diferente quando você vem para uma pista fechada. Tá aqui, ó. Cadê aqui? Tá? Aqui a curva está fechada. Se a curva é fechada, tá certo? Isso implica dizer que o raio, tá, dessa curva é pequeno. Então, se o raio é pequeno, a sua velocidade tem que diminuir muito. Ou seja, a sua aceleração é alta. Tá? Então, a expressão para aceleração centrípeta, a gente não vai entrar em detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, é isso aqui, é V2 sobre R. Tá? Então, quanto maior o raio, menor a aceleração. Tá? Quanto menor o raio, quanto maior o raio, menor a aceleração. Quanto, né? E aí, vice-versa, né? Se isso aqui aumenta, isso aqui diminui. Tá? Se isso aqui diminui, isso aqui aumenta. Isso para movimento, tá certo? Para movimento circular, tá? Então, movimento circular, você leva em consideração a aceleração centrípeta, que é dada por essa expressão aqui, V2 sobre R. Tá. E aí, tem dois exemplos para vocês fazerem lá, que eu coloquei lá para vocês analisar. E aí, eu não sei se vocês olharam as atividades, tá? Não sei se você já tem acesso à atividade, se já tem acesso à prova. Eu não lembro se foi na prova ou foi na atividade, que eu peço para vocês fazerem a seguinte análise. Vocês já perceberam que quando a pista está molhada, o asfalto está molhado, a tendência nossa é diminuir a velocidade, correto? Tá certo? Pista seca, a gente, né? Como diz o outro, né? Fundo do pé. Só que quando a pista está molhada, a gente dirige um pouco mais de cuidado, tá? E aí lá vai ter uma atividade para vocês fazerem, para vocês demonstrarem, né? Usando os conceitos da física, que realmente isso é verdade. Que se a pista estiver seca, você pode andar sem. Mas se a mesma pista estiver molhada, você, por exemplo, vai ter que andar, por exemplo, sei lá, 60, 70. Tá? Então, tem um exemplo, né, uma atividade, que eu não sei se está na lista de atividades ou está na prova, não me lembro, que vocês vão ter que fazer esse tipo de pesquisa. Então, eu já adianto isso para vocês. Pois bem, então, são 8h30, né? Então, vamos dar continuidade e falarmos sobre... Cadê? Falarmos sobre energia, tá certo? Sobre energia. E aí, ó, agora nós vamos subir de nível, mas nós não vamos deixar o que nós aprendemos lá atrás, né? Perceba que na expressão da segunda lei tem lá, força igual a massa vezes aceleração, tá? A maneira como você vai tratar a aceleração está relacionada com a parte da cinemática, né? Que nós vimos lá atrás, tá? E aí agora o próximo conteúdo, que é energia cinética e trabalho, tá certo? Para entender, nós não podemos abrir mão das leis de Newton. Principalmente a segunda lei, que é a lei fundamental da dinâmica. Então, vamos à nossa discussão aqui. Vamos lá. Aqui. Ok. Então, vamos lá. Então, a nossa discussão aqui é energia cinética e trabalho. Vamos ver se está compartilhando. Está compartilhando, tá ok. Então, vamos lá. Então, né, então energia cinética e trabalho. Então, antes de definir energia cinética e trabalho, vamos... Cadê? Vamos só... Aqui. Tá.
Vamos lá. Então, a seguinte situação, tá? Toda aqui a situação, tá? Aqui está o plano, né? O meu eixo X, então eu tenho um objeto de massa M, desculpa, está na posição x0. E aí nós aplicamos uma força sobre esse objeto. Tá? Certo? Aqui, né? Superfície sem atrito, tá ok? Tá certo? Superfície sem atrito. Para aí que eu vou escrever aqui na tela usando como é que se diz? O PowerPoint, ele não permite você desfazer, né? Vamos lá, aqui, energia cinética. Aqui fica um pouco melhor. Então, vamos lá. Isso. Então é o seguinte. Eu espero que a tela esteja compartilhada. Tá? Deixa eu sair para... Isso, está compartilhado. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Você está nessa posição aqui, com o objeto de massa M, a posição x0. Você aplica uma força sobre o objeto, tá? Aqui sem atrito, tá? Ou seja, então não tem força contrária ao movimento, correto? Não tem força contrária ao movimento. Quando você aplica uma força sobre esse objeto de massa M, nós vimos que se você aplica uma força sobre o objeto, esse objeto é acelerado. Então, se ele é acelerado, ele passa a ter uma variação de velocidade. Se há uma velocidade envolvida, isso quer dizer que há uma variação de posição. Então, ele vai sair da posição x0 e vai para a posição x1. Tá? Então, aqui, ele vai ter, né, um deslocamento, Δx, que é x1 menos x0. Tá? E esse deslocamento, tá certo? Eu vou chamar de D, correto? É o deslocamento. Tá? É o quanto que você andou da posição x0 para a posição x1. Tá? Então, perceba que quando você aplica uma força, tá? Você aplica uma força sobre um objeto de massa M, esse objeto, e essa força é uma força bem maior do que, né, a força necessária para entrar em movimento, esse objeto vai deslocar. Certo? Vai deslocar. Então, se você aplica uma força, há um deslocamento. Tá certo? Vai ter situações que você, por exemplo, vai pegar, um exemplo aqui, né? Imagina que aqui tem um objeto, tem um homem, né? E a massa dele é 80 quilos. Tá? E aí ele precisa empurrar um objeto de... Vou extrapolar aqui, né? 400 quilogramas. Tá certo? E ele vai aplicar uma força sobre esse objeto de massa, né, de massa M aqui. Tá? Só que o fato dele aplicar uma força sobre o objeto de massa M não quer dizer que ele vai entrar em movimento, né? Não quer dizer que ele vai deslocar. Tá certo? E aí, do ponto de vista da física, quando você aplica uma força sobre um objeto, tá certo? Tá? E aí, esse objeto desloca, tá certo? Ele desloca, tem um deslocamento, tá certo? Tá? Surge uma grandeza física, tá? Que nós chamamos de trabalho. Tá? Então, só há trabalho realizado se você aplicar uma força sobre o objeto e esse objeto deslocar. Se você aplicar a força sobre o objeto não deslocar, tá? Não tiver o deslocamento na mesma direção em sentido da força, né? Não há trabalho envolvido. Tá certo? Então, se eu aplico força sobre o objeto, tá? Vai surgir o que nós chamamos de trabalho. Tá certo? Trabalho. Tá? E aí, a definição matemática, né? A equação matemática para fazer um tratamento quantitativo, tá certo? Tá? É dada por essa expressão aqui, ó. Perceba que esse pontinho aqui, tá? Ele não tem o mesmo significado desse pontinho aqui, tá vendo? Quando eu faço 3x, tá certo? Ele tá suspenso aqui, né? Tá certo? Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o que nós chamamos de produto escalar.
Aí eu pergunto para vocês, alguém se recorda como é que nós calculamos o produto escalar entre dois vetores? Eu deixei, eu enviei um lembrete lá, tá certo, dos resumos, né? Então tem o resumo de movimento em uma dimensão, tem o resumo de movimento em duas dimensões e tem o resumo sobre vetores, né? Que a gente vai estar utilizando, né, ao longo do curso. Então, quando você tem o que nós chamamos de produto escalar, como é que nós resolvemos isso? Vamos lá. Antes de eu apresentar para vocês como é que a gente resolve isso, você se recorda que lá no ensino médio, eu vou escrever aqui, mas eu vou apagar. Lá no ensino médio, o trabalho, a gente usava essa letra aqui, né? Certo? Tal. Era simplesmente F vezes D. Eu espero que vocês se recordem dessa expressão. Era simplesmente F vezes D e acabou. Né? Eu utilizava o valor da força e o deslocamento. Resolvia o nosso problema. Tá? Agora, a expressão que a gente vai analisar, ela é um pouco mais abrangente. Tá certo? Tá? Um pouco mais abrangente. Então, vou apagar aqui. Então, como é que nós resolvemos um produto escalar? É simples. O que você vai fazer? Você vai calcular o módulo do vetor. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar como é que a gente calcula o módulo do vetor. Agora vai ter a multiplicação tradicional, né, que a gente está acostumado. Vou pegar esse módulo do vetor aqui. E vou multiplicar pelo cosseno do ângulo entre eles. Tá certo? Tá? Então, módulo do vetor F, módulo do vetor D, e aí o ângulo entre eles. Tá? Lá no ensino médio, a nossa expressão se resumia a essa aqui, por quê? Porque lá a gente analisava uma situação específica. Qual que era a situação? Onde a força aplicada ela tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. Se elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo entre eles aqui é zero. Né? O ângulo entre eles. Se o ângulo entre eles é zero, o cosseno de zero é 1. Então a minha expressão se reduzia a esse termo aqui. Tá? Só que agora a gente vai aprender isso aqui de maneira, né, uma maneira mais abrangente. Deixa eu apagar aqui. Tá? Agora, como é que nós calculamos o módulo do vetor? Eu vou comentar somente para o vetor F e para o vetor D continua sendo a mesma coisa. É simples. Eu vou utilizar as componentes de um vetor. Tá? Então, imagina que eu tenho um vetor tridimensional. Então, ele vai ter uma componente fx, uma componente fy e uma componente fz. Tá? Vamos comentando aí se está travando, alguma coisa parecida. Tá certo? Tá? Deixa eu conferir se está sendo gravado aqui. Está sendo gravado. Tá, ok. Então vamos lá. Então, para calcular o módulo do vetor, eu preciso das componentes do vetor. Tá? Só que eu preciso das componentes ao quadrado. E eu somo. Tá certo? Então, e aí tudo isso aqui vai me dar o módulo, tá certo, do vetor. Tá? Então, as componentes eu levo ao quadrado e vou somar. E aí, no final, eu extraio a raiz quadrada. Certo? Tá? É bem simples, né? Bem tranquilo de se calcular o módulo do vetor. Isso aqui é para o vetor força? Sim. O vetor velocidade continua valendo o mesmo. Vetor aceleração continua sendo o mesmo. Tá certo? Força elétrica, força magnética, né? Continua o mesmo. Tá? Então, o trabalho, né? Tá certo? Então, só há trabalho, né, realizado quando a força, tá, que você aplica no seu objeto faz com que esse objeto tenha um deslocamento. Ok? Agora é o seguinte, agora, como é que surge a relação entre energia cinética e trabalho? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Vou deixar aqui só trabalho.
Só trabalho. E eu vou abrir outro aqui. Aí sim, energia cinética e trabalho. Então, lembra que eu falei para vocês que para a gente relacionar energia cinética e trabalho, ou para estudar eles individualmente, a gente precisa da segunda lei. Então, eu vou desenhar aqui o desenho anterior, tá certo? Então, aqui, um objeto de massa M, tá? Tá na posição x0, eu aplico uma força, tá? Certo? Essa força é uma força suficiente para ele sair da posição x0 e ir até a posição x1, tá certo? Então, aqui há um deslocamento, tá certo? Δx é x1 menos x0, tá? E esse Δx eu vou chamar de D, tá? E aí, lembra, ó, esse objeto aqui, tá? Imagina que está em repouso, tá? Então, se ele está em repouso, a velocidade dele é zero. A gente viu que se você aplicar uma força sobre o objeto, esse objeto sofre aceleração. Se ele sofre aceleração, isso quer dizer que a velocidade dele vai variar. Então, aqui ele parte com V0, quando chegar na posição x1, ele vai ter uma outra velocidade, que eu não sei qual que é, que eu vou chamar de V. E aí, como é que surge, né? Como é que vai aparecer a relação entre energia cinética e trabalho? Tá? O nosso ponto de partida é essa expressão aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, qual que é a força resultante que aplica sobre o objeto? É só o F. Tá? É só o F. Aí, massa. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou reescrever a aceleração. Eu vou reescrever a aceleração em termos de V, tá vendo? Que é a velocidade, né? Tá vendo? V0 e V. E também vou escrever em termos da distância, né? Que é a diferença entre x1 e x0. Certo? Aí, nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, existe uma expressão que tem esse perfil aqui, ó. Esse aqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 Δx. Existe essa expressão aqui. E aí, o que a gente faz aqui, ó? A gente vai isolar o A para jogar ele bem aqui, ó. Tá certo? Então, de maneira simples, como é que fica, né? Cadê? Ó, eu vou passar esse V0 para cá, né? Então, vai ficar, tá? V2 menos V0 é igual a 2A. Quem que é o Δx? É o D. Tá certo? Tá? Então, para andar aqui um pouquinho, né? O que eu vou fazer, ó? V2 menos V0 ao quadrado dividido por 2D, que é a aceleração. Agora eu vou jogar esse valor aqui, ó. Esse valor de A aqui, eu vou substituir bem aqui. Então, como é que vai ficar a nossa expressão? Vai ficar assim, ó. F é igual a massa vezes a aceleração. O que é aceleração? É V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2D. Ok? Eu vou passar esse D para cá. Tá certo? E aí, ó, perceba que a gente comentou agora há pouco, né? Que esse produto aqui, ó, quem que é? Trabalho realizado. Agora, quem que é o termo da direita? Eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. Ok? Alguém se recorda qual que é a grandeza física do lado direito? Do lado esquerdo é trabalho. Certo? Do lado esquerdo é trabalho. Tá aqui. E esse termo do lado direito aqui? O que é? É Joule é unidade, né? Joule é unidade. Eu quero saber qual que é o termo. Quando você utiliza o valor da massa, multiplica pela velocidade ao quadrado e divide por 2, qual que é a grandeza física que você encontra?
tá? A grandeza física que a gente encontra, né, de acordo com o Rodrigo, está correto? É a energia cinética. Então, olha aqui, o que, que eu tenho aqui? Tá? O que, que a gente tem aqui? Tá? Então, quando você aplica uma força sobre o objeto, esse objeto desloca. Então, você está realizando o trabalho. Quando você realiza trabalho, você está fornecendo energia ao seu sistema, ao seu objeto. Tá? E nesse caso aqui, quando você... Deixa eu voltar aqui. Nesse caso, quando você aplica uma força sobre um objeto, e como consequência há uma aceleração, e como consequência ainda há uma mudança da velocidade, tá certo? Tá? Esse trabalho realizado pela força, transfere ao objeto uma energia, que nesse caso aqui eu chamo de energia cinética. Tá? Então, o tipo de energia que eu estou analisando aqui é uma energia relacionada à velocidade do objeto. Então, se o meu objeto está em movimento, ou seja, se há uma velocidade vinculada a esse objeto, eu posso dizer que esse objeto possui uma energia. E qual energia que é? Energia cinética. Tá? Se o objeto está parado, olha aqui, ó. Se ele está parado, que é esse caso aqui, ó. Se esse objeto está parado, qual que é o valor da energia cinética? É zero. Tá? O valor da energia cinética é zero. Então, você viu que a partir da segunda lei de Newton, né, a gente fez algumas considerações e chegamos a essa conclusão aqui, ó, que trabalho realizado é igual, ó, energia cinética, vou chamar de energia cinética final, menos, tá? Aqui eu vou chamar de energia cinética inicial. Tá? Então, já que é um menos o outro, então é uma variação. Tá? Então, trabalho realizado corresponde à variação da energia cinética. E como é que a gente calcula a energia cinética? Eu utilizo a massa do objeto e a velocidade que esse objeto se encontra. Isso, tá certo? Porque o objeto está em repouso. Tá? Então, se o objeto estiver parado, não há energia cinética envolvida. Tá? Então, perceba que a gente aplicou a força sobre um objeto, esse objeto entrou em movimento. Então, a velocidade dele variou. Tá? Mas perceba que ele continuou no chão, tá certo? Tá? Ele continuou no chão, tá? Sem nenhum problema. Tá? Vai ter uma outra situação que deixa eu criar uma outra aba aqui. Vou botar EP. Vai ter uma outra situação, desculpa, que vai estar envolvida não só velocidade, vai estar envolvido outro termo. Então, por exemplo, ó, o seu objeto está aqui, ó, tá certo? Tá? Nesse ponto aqui. Aí você aplicou uma força sobre esse objeto, tá certo? E você fez com que esse objeto chegasse a essa altura aqui, ó. Só um minutinho, alguém chamou aí, né? Obrigado. Deixa eu iniciar aqui, tá? Então, agora é o seguinte, tá? Então, o meu objeto está aqui, tá certo? Tá na superfície, e eu vou aplicar uma força, esse objeto vai vir para cá. Então, ele vai estar numa altura... Desculpa.
uma altura H. Tá certo? Tá? Então, ó, perceba que eu apliquei uma força F, tá? Certo? E mudei a posição do objeto. Agora eu não estou preocupado com velocidade, tá certo? Estou preocupado só com a posição do objeto. Então, perceba que ele saiu de uma altura H0, inicial 0, e foi até uma altura, eu vou chamar de H. Tá certo? E aqui eu vou ter um ΔH, tá? Que é a variação da altura. Tá? Então, o que eu tenho nesse caso aqui? Nesse caso, eu apliquei uma força. Certo? Eu apliquei uma força. Aí eu pergunto para vocês. Nesse caso, há deslocamento? Hein, pessoal? Me ajuda aí. Né? A Natasha disse que sim. Né? E de fato, sim, né? Você está. Né? O que mudou é só a orientação. Tá? Inicialmente, o que a gente comentou antes estava na horizontal. Ok? Na horizontal. E agora, eu estou na vertical. Cadê? Eu estou na vertical. Tá? Então, eu não estou preocupado com velocidade, tá? Simplesmente a altura. Nesse caso aqui, quando você aplica uma força sobre o objeto, e há esse deslocamento na vertical, ou seja, o seu objeto começa a ganhar altura, tá? Você está realizando o trabalho. E nesse caso aqui, quando você realiza o trabalho, você está transferindo uma energia ao seu sistema, ao seu objeto. E nesse caso aqui, a energia que você está transmitindo, que você está transferindo, é energia potencial. Tá? Então, lembra, a energia é algo que está relacionado ao estado do sistema. Então, por exemplo, energia cinética, relacionada com a velocidade. Energia potencial, relacionada com a altura. Tá? Então, ou seja, quanto maior a altura, maior a energia potencial. Quanto menor a altura, menor a energia potencial. Mesma coisa para energia cinética. Maior velocidade, maior energia. Tá certo? Tá? Então, nesse caso aqui, tá? Em outros vídeos está detalhado, tá? A gente vai ver que o trabalho realizado, tá, corresponde a menos, tá, ao negativo da variação, tá, da energia potencial. Esse U aqui, tá, é energia potencial. Certo? Tá? Então, o trabalho realizado, tá certo? Que é a força, né? Vezes o deslocamento corresponde à energia potencial. E a energia potencial, tá certo? Basicamente, vai ser dada por mGh. Tá? Então, eu apliquei uma força, tá certo? Houve o deslocamento, e aí desse deslocamento eu posso transferir tanto energia cinética como energia potencial, tá certo? Tanto energia cinética como energia potencial. Vamos lá? Alguém tem perguntas, dúvidas, questionamento, sugestões? Tá? Essa análise que a gente está fazendo aqui para trabalho realizado, só um minutinho, vou responder. O que a gente está fazendo os cálculos aqui, fazendo discussão, aquela expressão para o trabalho, que é F vezes D, ela só é válida. Cadê? Deixa eu botar aqui. Tá? Cadê? Aqui. Tá? Esse produto aqui, ó, F vezes D, certo? Ele só é válido, tá? Se a força for constante, tá certo? Se a força variar, não me serve, tá? Então a gente não pode esquecer desse detalhe. Voltando aqui ao questionamento que foi feito, tem diferença entre as energias? Sim, tá certo? Quando você aplica
a força sobre um objeto, tá certo? E você leva em consideração a velocidade, tá certo? Desse objeto, eu tenho o que eu chamo de energia cinética. Perceba que nesse caso aqui, ó, vamos voltar aqui o desenho. Perceba que nesse caso aqui, ó, para energia cinética, ele não muda de altura, tá vendo? Ele continua sempre no chão, certo? Então, se ele continua no solo, ao longo do eixo X, então ele não tem altura vinculada. Então, não tem energia potencial. Tá? Então, só tem energia cinética, que é energia relacionada à velocidade. Diferente do movimento na vertical. Por quê? A gente vai ver mais para frente que... Só um segundo. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Tá? Então, na horizontal... Alguém falou alguma coisa. Exatamente. Tá certo? A energia potencial ela depende da altura. Tá? Se o seu objeto tá no chão, a altura é zero, não é energia potencial. Tá? Então, é o que está aqui, né? Ó, a energia cinética ela está relacionada com a velocidade do objeto. Tá? Então, se você está levando em consideração a variação de velocidade, eu estou levando em consideração a energia cinética. Se você está levando em consideração a altura adquirida pelo objeto quando você aplicou uma força, aí eu tenho energia potencial, que a gente chama de potencial gravitacional. Tá certo? E aí, o trabalho realizado por essas duas forças, em geral, são constantes. Tá? Então, exatamente. Tá certo? Né? Então, quando você relaciona uma com a outra, energia potencial e energia cinética, você tem o que chama de energia mecânica. Tá ok? Se vocês olharem, né, vocês vão perceber que a gente está discutindo um tópico que seria da próxima unidade, né? Porque, né, a aula andou um pouquinho mais e é um conteúdo, né, bem tranquilo de se debater, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos. Antes de eu falar propriamente dito sobre a relação entre energia cinética e energia potencial, só um minutinho. Eu vou comentar com vocês o seguinte, tá? Então, o trabalho realizado, que a gente discutiu até agora, era para força constante, tá? E agora, como é que fica o trabalho realizado, tá? Por uma força variável, tá? Certo? O trabalho é realizado por uma força variável, tá? Quando o trabalho é realizado por uma força variável, então, essa expressão aqui, ó, não serve para a gente. Tá certo? Tá? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, e vocês, né, devem ter visto nas aulas anteriores, nas aulas não, desculpa, nos vídeos que eu deixei lá. Um exemplo é a força elástica. Tá? Força elástica. Tá? A força elástica, ela é regida pela lei de Hooke, tá? Que é menos kx. Tá certo? Antes de seguir, tem uma pergunta. Vocês poderiam me dizer qual que é a razão de aparecer esse sinal negativo na expressão? Vira que tem, tá vendo? Ó? F é igual a menos kx, né? Tá vendo? Por que o sinal de menos aparece aí? Vocês têm alguma sugestão? Alguma dica? Não,
A constante elástica, a constante que é esse K, que é a constante da mola, ele depende do material, tá certo? Ele vai depender do material. Tá? Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma mola sei lá, do amortecedor de uma moto, né, você consegue comprimir com uma certa força. Agora, pega uma mola, por exemplo, de um trator, né, ou de algum outro meio de transporte que seja grande, né, tá certo? Você percebe que você vai aplicar uma força um pouco maior para ter a mesma compressão, tá certo? Ou seja, quanto maior for a constante da mola, tá? Isso quer dizer que eu preciso de mais forças para poder comprimir, né? Para poder comprimir ou para poder alongar. Esse sinal que aparece na força, esse sinal negativo que aparece aqui na força elástica, tá? E aí, lembra, né, o que é força elástica? É um sistema de massa-mola, tá? Então você tem a mola aqui e a massa aqui, tá certo? Um exemplo prático para o surgimento, né, para o significado do sinalzinho de menos ali é o seguinte: quando você vai usar um estilingue, tá? O estilingue, a famosa funda, você quer lançar a pedra para frente, certo? Se você quer lançar a pedra para frente, você não tem que puxar ele para trás, certo? Tá? Então você puxa, você deforma, né, aquele, eu chamava de soro, né? Tá certo? Tá? O Rodrigo comentou aqui bem, tá? Então, o sinal negativo é só para dizer que a direção da força ela vai ser contrária ao seu movimento. Então, se eu quero lançar o objeto para frente, eu puxo ele para trás. Tá? Então, aquele sinal negativo não está dizendo que é um valor menor que zero. Tá? Ele só está dizendo que você aplica a força para um lado, mas o seu objeto vai para o outro. É só lembrar do estilingue. Tá certo? Tá? Então, cadê? Vamos aqui. Tá? Então, a força elástica, tá certo? É dada por essa expressão. Esse X aqui é a deformação da mola. Tá certo? Então, quanto maior a deformação da mola, maior a força que você vai imprimir. Tá? E esse K é a constante, né? Ela diz para você o quanto rígida a sua mola é. Então, é o seguinte, essa força elástica, tá? Ela é capaz de fazer com que o seu objeto tenha um deslocamento, tá certo? Que o seu objeto tem uma variação de velocidade. Porque quando você puxa o estilingue para trás, né? No momento que você vai soltar a pedra está em repouso. Então você soltou a pedra desloca, né, na horizontal, tá certo? Tá? E ela passa a ganhar velocidade, tá certo? Então, se ela está ganhando velocidade, ela está mudando de posição. Então você está realizando o trabalho. E quem está realizando o trabalho? A força elástica. Tá? Como a força elástica é uma força variável, então eu não posso simplesmente, né? Eu não posso simplesmente pegar a minha expressão, que é essa aqui, tá vendo? E escrever assim, ó, menos KXD. Eu não posso fazer isso. Tá? Quando a força é variável, eu preciso de uma nova ferramenta matemática. Tá? Eu preciso de uma nova ferramenta matemática. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, ó, se a força é variável, presta atenção, se a força é variável, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, deixa eu baixar aqui. Ó, perceba esse caso aqui, ó. A força elástica depende do X. Tá? Depende desse X aqui. Então, às vezes, o X vai ser pequeno, vai ser maior. Tá? Essa mola aqui, ela vai... Para cada valor da deformação, você tem uma força correspondente. Tá? Então, X1, você tem uma força F1. Se você esticou a mola mais um pouquinho, você vai ter uma força vinculada. Tá? Perceba que quanto mais você estica a mola, tá certo? Mais força você está imprimindo ao seu objeto. Consequentemente, a energia vai ser maior. Tá? Então, nesse caso aqui, para a força elástica, tá certo? E também para a força variável, o trabalho realizado, a gente vai usar uma nova ferramenta matemática que eu chamo de integral, né? Tá certo?
Então, o trabalho realizado por uma força variável, tá certo? É dado por essa integral aqui, ó, a integral de f dx. Tá? Agora, como é que a gente vai resolver essa integral? Eu também vou colocar um vídeo, né, de um exercício explicando como é que a gente resolve a integral. A integral a gente costuma dizer que é o... Vamos ver se alguém fez algum comentário. A integral é o caminho inverso da derivada, tá certo? E a integral, na verdade, a integral é um somatório, tá? É um grande somatório. Só que é um somatório de valores contínuos. Então, quando você vai somar valores que são contínuos, para facilitar a nossa vida, a gente utiliza a integral. Tá? Então, eu vou colocar um lembrete para vocês lá no aviso do professor, tá certo? Onde vai ter um link, tá? Que eu vou resolver para vocês um exercício, né? Um exercício básico, né? Que vai nos dar toda a sustentação para resolver um problema com integral para esse caso aqui, tá? E aí eu vou inserir para vocês, a gente vai discutir uma regra, tá certo? Para a questão da integral, que vai ter uma limitação, que vai ser só para a nossa situação, porque na realidade o foco do curso, do nosso curso aqui de Física 1, não é basicamente, por exemplo, ensinar derivada integral, mas não é porque não é nosso objetivo que a gente vai passar por cima, tá certo? Então, lembra que lá no comecinho, na parte cinemática, eu coloquei um exercício, tá certo? Tem até tem uma errata, onde a gente fala sobre derivada. E eu vou colocar um sobre a integral. Tá? Por quê? Porque eu preciso da ferramenta integral para resolver problemas, tá certo? Onde a força que eu estou utilizando é uma força variável. Então, se a força é variável, como é que eu vou calcular o trabalho? Eu tenho que usar uma integral. Tá? E aí, independente se a força é variável ou não, se você aplica uma força no objeto e esse objeto desloca, ele muda de posição, você está transferindo energia para esse objeto. E aí vai depender, vai ser energia cinética, pode ser energia potencial, tá? Depende do que você está discutindo, tá certo? Lembra, energia cinética é relacionada à velocidade. Energia potencial está relacionado à altura, tá certo? Vai ter energia térmica que está relacionada com temperatura, tá? Que a gente vai ver mais para frente aqui. Alguém comentou aqui, a força elástica exercida pela mola sempre se opõe ao deslocamento. Sim, tá certo, em relação à sua posição de equilíbrio. Tá? E aí, no caso, a integral, a gente costuma dizer que é o inverso da derivada, tá certo? E aí, só para vocês, digamos assim, se acalmarem, tá certo? Tá? O cálculo de uma integral, por exemplo, a integral que a gente vai utilizar, em geral ela vai ter esse perfil aqui, ó. Vai ser uma variável x. Essa variável vai ter um expoente, que eu vou chamar de letra m, e aqui vai ser um dx. Tá? Ó, lembra, o que é o dx? O dx, esse dzinho, lembra, né? O dzinho, esse d minúsculo, ele representa o infinitésimo. Então, o que eu estou analisando? Eu estou pegando todo o meu deslocamento, né? A compreensão da mola, quando você comprime ou quando você alonga a mola, tá? Então, você alongou a mola por uma distância x. Tá certo? Tá? E aí, agora eu estou pegando toda essa distância, eu estou dividindo em partes pequenas, partes bem pequenininhas, tá? Que eu vou chamar de infinitésimo. E aí, esse infinitésimo eu chamo de dx. Tá certo? Dx. E aí, no final, eu vou somar todos esses, né? Todos esses infinitésimos, tá? Que eu vou ter o x, no caso, no final. Então, lembra da derivada? Da derivada, a gente subtraiu o expoente, né? Eu pegar o expoente e subtrair de 1. Aqui a gente faz algo ao contrário, né? Eu vou utilizar a base, eu vou pegar o expoente e somar mais 1. Tá certo? E dividir por m mais 1. Tá? Então, como é que fica isso na prática? Por exemplo, x2, ó. Qual que é a integral de x2 dx? Esse desenho aqui, ó, tem o mesmo perfil que isso aqui, ó. Tem o x, tem o x, tem o dx, tem o dx, tem o expoente m.
Então, aqui vai ficar como? X, vai fazer 2 mais 1, 3. Dividido por 3. Tá? Mas fique tranquilo que a gente vai colocar né, vai subir um exercício com esse perfil. Então, cadê? Então, é o seguinte, tá? Quando você aplica força sobre o objeto, tá? E esse objeto desloca, você realiza trabalho. Se você realiza trabalho, você está transferindo energia para o seu sistema. Tá? Se você leva em consideração a variação da velocidade, a energia que você está analisando é energia cinética. Se você leva em consideração a altura do seu objeto, né, tá? A variação da altura, a energia que você está levando em consideração é energia potencial, tá? Potencial gravitacional, tá certo? E aí, para você calcular o trabalho por uma força constante, é simples, tá certo? Tá? Você multiplica F vezes D e morreu a situação. Se a força for variável, e um exemplo disso é a força gravitacional, é a força elástica, tá certo? Tá? É a força elástica, tá? Aí sim você tem que recorrer, né, a uma ferramenta matemática que a gente chama de integral, tá ok? Tá certo? Tá? E aí é o seguinte, então, e aí para você resolver isso, para você calcular o trabalho realizado, você depende, tá? Você depende do conhecimento da sua força, tá? Será variável ou não, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais algumas coisas aqui, são detalhes. Bom, vamos lá, agora tá. Então, ó, só para relembrar aqui. Tá ligado o microfone. Então, só para lembrar, né? Então, aqui é o trabalho realizado por uma força gravitacional, tá? Então, perceba que aqui, ó, eu simplesmente, né, multiplico a força vezes o deslocamento, tá? Por quê? Porque, cadê a caneta? Tá? Porque a força, tá? Próxima à superfície terrestre é constante, tá? Então, eu uso M vezes G. Né? Se fosse força elástica, eu não poderia colocar aqui, né? Menos Kx, aí o D e o cosseno do ângulo. Tá certo? Então, aqui, ó. Perceba que quando o objeto sobe, certo? Quando o objeto sobe, ele perde velocidade. Então, quando você lança o objeto para cima, tá? Então você lançou ele com uma velocidade inicial. Tá certo? Quando ele chegar na altura máxima, a gente viu isso lá em lançamento de projéteis, na altura máxima, a velocidade para o eixo Y é zero. Tá? Agora, né? Quando que o trabalho é positivo, né, certo? O trabalho é positivo na descida, tá certo? Porque na descida o seu objeto ganha velocidade, tá? Então, o trabalho realizado pela força gravitacional na subida, a gente fala que é um trabalho negativo, porque está diminuindo a velocidade. O trabalho é positivo quando? Na descida, porque o seu objeto está ganhando velocidade, tá? Tá? Aqui, por exemplo, aqui tem o trabalho realizado por uma força, né? Uma força variável qualquer, tá vendo?
Tá? Então, perceba aqui, ó, a força, ela varia de acordo com o deslocamento. Então, para esse caso aqui, eu não posso multiplicar, né, simplesmente F vezes D. Tá? E aí, quando eu tenho um gráfico de F vezes D, tá? Presta atenção, quando tem um gráfico de F vezes D, tá certo? Tá? Em alguns casos, a gente pode calcular a área e vai encontrar o trabalho, tá certo? O trabalho realizado. Tá vendo? Tá? Então, geometricamente, o trabalho é igual à área sobre essa curva. Aí vai ter situações que a figura geométrica é conhecida, né? Tá certo? Cubo, retângulo, triângulo, tá certo? Mas às vezes a situação, né? Que figura geométrica que eu tenho aqui? Né? Aqui já dá um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de trabalho. Tá? E aqui, né? É o trabalho realizado por uma força variável, tá? Eu preciso recorrer à integral. Tá? E aí, quando tiver um, né, movimento em 3D, né? Eu vou ter a componente em x, em y e em z. Tá? E aqui é o trabalho realizado pela força elástica, né? Lembra que isso aqui, né, em vídeos anteriores, né, tá explicado em detalhes, né? Se de repente, né, mesmo vendo, né, outros vídeos, né, que eu compartilhar com vocês, né, ainda permanecer em dúvida, né, vocês entram em contato comigo, com os professores, com o ministrando, com os tutores, tá ok? Aqui. Tá? E por fim, tá? E por fim, potência, né? Tá certo? Tá? Tá. Qual que é a variável, né, que vai surgir agora aqui? É a grandeza tempo, né? Tá certo? Tá? Tudo que se faz, né? Por exemplo, o objeto ele mudou de posição. Para ele mudar de posição, o tempo passou. Então, em algum momento, eu vou analisar a variação da posição no decorrer do tempo, que é a velocidade. O objeto estava com uma velocidade, né, 5 metros por segundo. Certo? Depois ele passa a ter uma velocidade igual a 10 metros por segundo. Para ele sair de velocidade igual a V5 para a velocidade de V10, o tempo passou também. E aí, quando eu analiso a variação da velocidade no decorrer do tempo, que grandeza que eu tenho? Aceleração. Tá certo? Então, sempre eu vou analisar uma variável, tá, em função do tempo. Vocês falaram que cortou. Mas só um detalhezinho. Quando cortou, ele estava parado mesmo, né? O áudio voltou assim que eu comecei a falar. Tá? Pode ficar tranquilo. Tá certo? Tá? O áudio realmente tinha cortado, mas quando voltou, quando eu comecei a falar, ele voltou novamente. Tá? Então, eu posso analisar uma grandeza física e ver como é que ela se comporta no decorrer do tempo. Se eu analisar o trabalho, tá certo? Se eu analisar o trabalho realizado no decorrer do tempo, eu vou chamar eu tenho de potência. Tá? Então, potência, tá certo? Tá? É a variação do trabalho no decorrer do tempo. Tá? Aí agora o que vai mudar é como é que eu estou realizando esse trabalho. Tá certo? Se é o trabalho realizado por uma força gravitacional, se é o trabalho realizado por uma força elétrica, se é o trabalho, por exemplo, realizado pela força de atrito, que é a energia térmica. Tá certo? Tá? Então, isso aqui é a potência média. E aí, novamente, se eu faço o cálculo da potência média e eu faço esse ΔT tendendo a zero, eu faço o ΔT ser muito pequeno, tá certo? Eu passo a ter o que eu chamo de potência instantânea. Tá certo? E também eu posso escrever como F vezes V. Tá certo? Por que eu posso escrever como F vezes V? Olha aqui, ó. Rapidamente. Já estamos quase encerrando. Ó. Tá? O trabalho realizado é força vezes deslocamento. Vou escrever de maneira simples, né? Tá certo? E aqui o T. Tá? Se você dividir distância pelo tempo, tá certo? Isso aqui é a velocidade. Tá? Então você pode escrever, pode calcular a potência, né? Simplesmente dividindo, né, o trabalho realizado pelo tempo ou multiplicando, né, a força que você aplicou vezes a velocidade que esse objeto adquiriu.
Hoje a nossa discussão, tá certo? Era para falarmos só sobre energia cinética e trabalho, tá? Mas a gente terminou falando um pouquinho sobre energia potencial. E já que a gente falou sobre energia potencial, né, aproveitando a oportunidade, né, nós também apresentamos o que a gente chama de energia mecânica, que relaciona, tá certo, energia cinética com energia potencial. Então, quando você lança um objeto para cima, tá certo? Tá? O seu objeto ele perde velocidade, mas ganha altura. Então, se ele perde velocidade, ele está perdendo energia cinética. Por outro lado, se ele está perdendo energia cinética, se ele está perdendo um tipo de energia, ele tem que compensar de uma outra forma. Tá? Então, quando você lança um objeto para cima, a velocidade diminui, mas a altura aumenta. Ou seja, você perde energia cinética e ganha energia potencial. Se você, né, no caminho inverso, né, quando você está na descida, tá certo? Na descida, você perde altura, ou seja, perde energia potencial. Mas, por outro lado, você ganha velocidade. Então, você ganha energia cinética. Tá? Então, energia mecânica é essas duas combinações. E aí, a energia mecânica tem que se conservar. Tá? Então, ela vai se conservar por quê? Porque uma hora você perde uma, você ganha, tá certo? Você ganha outra. Tá? Vai ter uma outra energia que a gente vai discutir, outra tipo de energia que está relacionada à força de atrito. Tá? Então, a gente vai analisar basicamente só 3 energias aqui, tá? Energia potencial, energia cinética e energia térmica. Tá? A energia térmica está relacionada com a força de atrito, né? Com o aquecimento da superfície, né? Ao qual o seu objeto está se deslocando. Tá certo? Qualquer energia fora energia cinética, potencial e térmica, a gente vai chamar de energia interna. Tá? Então, por exemplo, quando os peritos vão analisar, né, por exemplo, batida entre carro, né, então perceba que o seu carro está vindo com uma velocidade, né, uma velocidade V, e ele bate, né, bate no poste. Tá certo? Tá? Então, quando ele bate no poste, a velocidade dele vai diminuindo. Essa velocidade que está diminuindo, isso implica que a energia cinética está diminuindo. Então, alguma energia vai compensar. Né? Vai ter que surgir. Tá certo? Então, por exemplo, quando tem uma batida, o que você escuta? Você escuta um barulho. Energia sonora. Tá certo? Quando tem uma batida, tá certo? Tá certo? Naquela área de impacto, dependendo da intensidade da batida, a área aquece um pouquinho. Tá certo? Né? O solo, né, onde estava o contato com o pneu, também aquece um pouquinho por conta da frenagem. Então, isso é energia térmica. Tá certo? Tá? Então, se você perder um tipo de energia, se você perde um tipo de energia, de alguma maneira você ganhou um outro tipo. Então, no nosso caso aqui é só 3: cinética, potencial e energia térmica, tá? O que passar disso, a gente vai chamar de energia interna. Tá ok? Tá? Então, a nossa próxima discussão vai ser sobre... vai continuar sendo sobre energia, mas a gente vai estar adicionando o que a gente chama de energia térmica. Sim, né? Por exemplo, talvez não seja da época de vocês, né? Mas quando a gente era pequeno, né, ia para a rua, né, então tinha umas pedras brancas pontiaguda, que a gente jogava no asfalto, tá certo? Jogava no asfalto, e aí, dependendo como tinha esse contato, você sentia, né, você via que saía uma faísquinha, tá certo? Tá? Então, quando você tem um choque, você tem uma diminuição da velocidade. Então, de alguma maneira, isso tem que compensar, né? E é o que a gente chama de conservação de energia, né? Se você perde uma, você tem que ganhar outra. Eu também vou colocar como um lembrete para vocês lerem. Tem um artigo lá, bem tranquilo para ler, sobre o Big Jump, né? Big Jump, isso né? Aquele que você pula de uma ponte, tá certo? Tá? Você pula de uma ponte, tá? Então aí perceba que você tem uma hora que você está em queda, tá certo? Tá? E aí parte daquele fio, daquela corda que te sustenta,
ela é elástica, tá certo? Ela é elástica. Tá? Então, por exemplo, o Big Jump é um exemplo de, né, de conservação, né, de energia, onde você tem energia potencial, você perde energia potencial, tá certo? E você começa a ganhar energia cinética, tá certo? Tá? E vice-versa. Percebe que quando você chega lá na extremidade, né, a corda te puxa, tá certo? Tá? Então, é um artigo bem interessante de se ler, tá? Basicamente, o que a gente tinha para discutir com vocês era isso, tá? Então, eu aconselho a vocês a assistirem, né, as aulas quantas vezes for necessário, lembrando que tem, né, o encontro com o professor co-ministrante, né, se eu estiver enganado, tá certo? E também tem o encontro com o tutor temático, tá certo? Tá? Só lembrando, eu não coloquei uma lista de exercícios lá específica para vocês, tá? Mas lembre, pegue o livro do Halliday ou do Tipler ou qualquer outro livro que seja de Física 1, né, de graduação, tá? Comece a resolver os exercícios, tá certo? Tá? Por aqueles mais tranquilos, que tem um ponto, tá certo? E também, na medida do possível, assistam, né, os vídeos dos exercícios que eu coloquei para vocês, tá certo? E outra coisa também, né, se vocês tendo tempo, né, antes de vocês resolverem os exercícios que só tem um ponto, né, os exercícios, digamos assim, de aplicação direta da fórmula, tá certo? Dê uma olhada nos exercícios resolvidos, né? O exercício resolvido vai ajudar bastante, tá certo? O que eu peço para vocês é o seguinte, né? Surgiu alguma dúvida, tá? Vocês têm o meu contato aí, tá certo? Tá? Vocês têm o contato dos outros professores como ministrante, do tutor, tá? Para não deixar, tá certo? Como é que se diz? As dúvidas, tá? Acumularem, tá? A aula oficialmente a gente encerra por aqui, tá? Mas eu vou continuar aqui caso alguém tenha algum questionamento, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, né? Tá certo? Alguma reivindicação, né? Coisas desse tipo, tá? Então, né? No mais, boa noite, mas eu continuo aqui, né? Para atender a algum de vocês.